Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e esse é o terceiro vídeo do nosso especial desse ano para o Dia do Diabetes. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as complicações do diabetes. Roda aí a vinheta. Bom, pessoal, então eu resolvi trazer esse tema aqui porque é um tema muito importante. É um tema que muitas vezes as pessoas desconhecem e que eu acho que vale muito a pena a gente trazer para trazer informação e ajudar aí a prevenção de problemas que o diabetes pode trazer para as pessoas. Então, o que são as complicações do diabetes, né? Então, para resumir, gente, o diabetes é uma doença que faz com que o nosso corpo ou não produza insulina suficiente, ou não produz total, ou não produz o suficiente para manter as taxas de açúcar no sangue normais. E existe um problema intrínseco de você não manter essa taxa de açúcar normal, que é essa glicose, que é o maior combustível das nossas células, não entrar dentro das células, e com isso as nossas células não funcionarem direito por não ter energia. Então, o próprio diabetes por si só, ele já traz consequências para o corpo que precisam ser cuidadas e existem algumas complicações agudas que são aquelas relacionadas ao não controle da doença, que é a pessoa se sentir mal, se sentir fraca, urinar muito, sentir muita sede, perder peso. Tudo isso tem a ver com complicações agudas e tem a ver com o tratamento específico do diabetes. Mas não são dessas complicações que eu quero falar para vocês. O que eu quero trazer para vocês são as complicações crônicas. O que é isso? Quando o diabetes ele fica descompensado ou mesmo minimamente descompensado ao longo de muitos anos, ter o açúcar alto no sangue durante tanto tempo, né, ter a glicose alta durante muito tempo, pode trazer problemas nos nossos órgãos, em especial nos nossos vasos sanguíneos, que são os responsáveis por levar o sangue, os nutrientes, o oxigênio para todos os nossos órgãos e células, tá certo, pessoal? E por que isso acontece, né? Então, eu gosto de usar uma metáfora para ajudar a entender. Então, imagina um copo com água, a gente consegue enxergar do outro lado, certo? Imagina se a gente vai jogando açúcar nessa água, açúcar. Chega uma hora que a gente não consegue enxergar porque a água ficou turva. E quando a gente tem essa hiperglicemia, ou seja, esse excesso de açúcar no sangue durante muito tempo, o nosso sangue ele vai ficando mais espesso, mais viscoso, e isso pode trazer problemas circulatórios pra gente. A verdade é que quando a gente tem muita saturação, a gente começa a fazer uma lesão nas paredes dos nossos vasos sanguíneos, como se fosse, por exemplo, gente, um cano onde está passando água suja e com o passar dos anos essa sujeira vai grudando nas paredes do cano e o cano começa a não deixar mais passar água porque ele começa a se entupir. Então imagina esse cano sujo, esse cano entupido, onde o fluxo de água já começa a não passar. É isso que vai acontecer nos nossos vasos, né, nas nossas artérias, tanto nas artérias grandes quanto nas artérias pequenas e em todos os órgãos do corpo. Isso pode, essas placas que vão se depositando de sujeira, que na verdade são placas de gordura, né? Isso pode atrapalhar o fornecimento de energia, oxigênio e sangue para vários órgãos do corpo. E é isso que pode acontecer se a gente não controla o diabetes, se a gente mantém ele descontrolado durante muitos anos, tá certo, pessoal? E toda pessoa com diabetes deve fazer alguns exames para avaliar se o diabetes já afetou alguns órgãos que são os principais. Como eu falei para vocês, o diabetes ele pode afetar todos os órgãos do corpo, tá? Mas existem alguns órgãos que são os principais. Eu vou começar por eles. Então, vocês concordam comigo que um cano fininho ele vai entupir mais rápido do que um cano grande? Então, aqueles órgãos que dependem de vasos sanguíneos bem pequenininhos para o seu funcionamento, eles vão sofrer primeiro. São eles o olho, os rins e os nervos. Por isso, as principais complicações relacionadas aos pequenos vasos são o diabetes atacando a retina ou a retinopatia por diabetes, né? E por isso a gente precisa fazer um exame chamado fundo de olho para avaliar se esse diabetes já atacou os olhos da pessoa, né? O segundo órgão são os rins, porque para poder filtrar a urina precisa ter aqueles vasos sanguíneos bem pequenininhos e esses vasos eles têm que estar bem permeáveis. Então, quando você começa
a lesionar esses vasos, você começa a diminuir a função desse rim. Então, a gente chama isso de nefropatia por diabetes. E o rim começa a perder proteína na urina, a urina podendo ficar inclusive espumosa, quando isso já está num grau mais avançado. Então a gente precisa fazer um exame que mede a quantidade de proteína na urina ou de albumina na urina, que é o exame da microalbuminúria, tá? O terceiro órgão são os nervos, e o nervo ele tem pequenos vasinhos que dão para ele o seu nutriente. O nervo é um órgão tão fininho que o vasinho que irriga esse nervo também é muito fininho, e justamente por conta disso o diabetes ele pode afetar a função dos nervos, dando aquele famoso pé diabético que a gente já falou aqui também, inclusive no ano passado. O que acontece? Por esse nervo não tá recebendo nutriente suficiente, ele pode começar a ficar lesionado, a se machucar, e com isso ele não transmite o sinal de sensibilidade, e você pode começar a perder a sensibilidade no pé, nas mãos, pode começar a ter dor, sensações esquisitas de cãibra por conta disso, e começa principalmente nas extremidades, né, que são pés e mãos. Por conta disso, a pessoa com diabetes precisa cuidar muito bem de seus pés, porque se começa a perder sensibilidade, se machuca sem perceber e pode ter problemas. Então, mais detalhes a gente falou no vídeo do ano passado sobre o pé diabético, mas de uma forma geral é por conta dessa lesão dos nervos, tá? E aí agora passando para outros 3 grandes órgãos, né, que são as grandes artérias, que é a artéria do coração e a artéria do pênis e clitóris. Então, o que a gente faz? A artéria do coração, que é a coronária, ela é desses o mais nobre, porque o coração é o órgão que bombeia o sangue e faz com que o sangue chegue em todos os outros órgãos. E essa artéria ela também pode ser prejudicada pelo diabetes. Então, pessoas que têm diabetes precisam fazer uma avaliação do coração, de como tá os vasos do coração, se esses vasos estão entupidos ou não. E um dos exames que a gente faz é o eletro do coração, que é um exame super simples, tem em qualquer posto de saúde. Mas se a gente tem uma suspeita muito grande, a gente pode ir para um outro exame que é mais específico, que é aquele teste da esteira. E aí você vai ter que conversar com o seu médico para ver se é o caso de você fazer ou não. O segundo órgão que a gente precisa avaliar é o pênis e o clitóris. Por quê? Porque a ereção no homem e o orgasmo na mulher dependem de que os vasos sanguíneos do pênis no homem e do clitóris na mulher estejam saudáveis. E se a gente está falando de uma doença que afeta todos os nossos vasos sanguíneos, ela vai afetar também a ereção no homem e também o orgasmo na mulher, que depende da ereção do clitóris. Então, a perda da ereção ou a perda do orgasmo na mulher pode ser um sinal de que os vasos sanguíneos desses órgãos estão comprometidos, e isso pode justificar, inclusive, uma investigação mais precoce para, inclusive, a doença do coração, porque se está afetando um vaso, pode estar afetando qualquer outro, né? Então, pessoas com diabetes precisam saber que a sua função sexual também está ligada à doença, e a gente também precisa ficar de olho nela. E o terceiro, que são as grandes artérias, principalmente a artéria carótida, que é essa que fica aqui no pescoço, ela também precisa ser avaliada, porque a artéria carótida, quando ela está entupida, ela pode levar à formação de trombos e pode gerar o AVC. Então, para a gente evitar o AVC, a gente precisa sempre avaliar a carótida e também as outras grandes artérias, para que não aconteça a formação dos trombos e a formação dos infartos, tá bom, pessoal? Bom, eu falei um monte de nome técnico, mas eu espero que o grosso tenha ficado claro para vocês, que é o seguinte: o diabetes, quando ele está descompensado, ele vai afetar todas as artérias do corpo, e existem alguns órgãos nobres que a gente precisa estar sempre de olho, porque costuma acontecer primeiro neles: a vista, os rins, os nervos, o coração, a função reprodutiva e as grandes artérias, como por exemplo a carótida, para a gente resumir geral, tá bom, pessoal? Se ficar alguma dúvida, deixe uma pergunta aqui nos comentários, eu vou tentar responder na medida do possível. Eu espero que tenha elucidado aí, que vocês tenham conseguido entender a importância de cuidar do diabetes, porque cuidar do diabetes não é só cuidar das complicações agudas, e sim evitar que essas complicações crônicas, né, que esses problemas aconteçam. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha aqui pra mim, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos, e também encaminhar esse vídeo para alguém que você acredita que pode se beneficiar, tá bom, pessoal? Bom, espero muito que vocês tenham gostado do nosso especial desse ano, eu gravei tudo com muito carinho para vocês.
Eu vejo vocês então na semana que vem em um próximo vídeo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.